Olá, pessoal. Vocês não acreditam quem é o meu convidado hoje. Simplesmente Carlinhos de Jesus. Que prazer, doutora Andréia, estar aqui. Imagina. Diante, né, da senhora e do seu público, né, que vai nos assistir aí. Carlinhos, um enorme prazer. Quero dizer da generosidade do Carlinhos de aceitar conversar com a gente. E eu já vou entrar logo no tema de arte e educação, sobretudo dança. Carlinhos, você sabe que o nosso currículo nas escolas é muito rígido, né? Português, matemática, física, geografia. Quase não tem espaço para arte. O que a gente está perdendo com um currículo desses? Olha, eu tiro por mim, porque eu só veredei pela arte já casado, adulto, quando a arte esteve sempre envolvida na minha vida, fez parte da minha vida o tempo todo de uma forma inconsciente. Eu digo que eu já fui me preparando como artista desde a escola primária, né? Porque naquela época não tinha creche, não tinha nada disso, era a idade escolar. E quando eu cheguei na escola, todas as atividades lúdicas, artísticas de um modo geral, né? Festa junina, toda a manifestação cultural, folclórica, enfim, que acontecia na escola, eu me candidatava a participar, e participava e era uma grande atração, vamos dizer assim. Né? Não só com dança, então, com outras artes. Com a pintura. Uau. Nossa, tinha umas pinturas em nanquim, em tinta guache, lapiseira. Eu adorava essas atividades que saíam um pouco justamente do caderno do lápis com 2+2, ou a conjugação de verbos, ou qualquer outra matéria que fosse mais, né, formal, mais tradicional. Então, eu acho que as crianças perdem muito a exemplo do que eu vi. E depois, com a minha experiência de adulto, eu já formado, que eu me formei em pedagogia. Mas antes da minha formação, inclusive foi o motivo de eu ter mudado toda a minha história, né, de vida, foi uma experiência profissional já. Eu era funcionário público. E eu pude ver ali a música e a dança, como eu transformei, né, com atividades que eu desenvolvia nas minhas horas aguardando para completar minha carga horária do dia, marcar o ponto e sair. Eu ficava ouvindo música e dançando com as internas de uma instituição que eu trabalhava. E eu pude ver como aquilo transformou, substancialmente, mas transformou de uma forma assim, da água para o vinho, a disciplina dentro do educandário. Então, ali se concretizou. E depois, quando eu opto pela dança como profissão, toda a minha atividade hoje, que eu desenvolvi até hoje em academia, foi totalmente pautada na pedagogia que eu, né, adquiri da minha formação acadêmica, né, na faculdade, e eu trouxe para a dança. Então, eu acredito que o que falta, inclusive é uma das coisas que eu tenho uma vontade incrível, que é um dos meus sonhos, é de que as danças brasileiras, as danças façam parte do currículo escolar, desde a fase, vamos dizer assim, hoje não é mais primário, né, mas desde o primeiro... O ensino fundamental. O ensino fundamental já faça parte. Perfeito. Né, essa cultura, né, da dança, da arte, da pintura, toda forma de expressão de arte. Eu concordo plenamente com você, porque se fala muito hoje em desenvolvimento integral da criança, do jovem, mas o currículo não acompanha isso. De integral não tem nada. Exatamente. Né? Ele é focado e direcionado só. Não que ele não seja necessário, mas eu acho que dá para ampliar, né, totalmente esse currículo, trazendo, inclusive, que a criança tenha mais prazer de estudar. Porque eu me lembro que, na minha época, os dias que eu tinha aula, eu adorava francês, né? Isso já foi numa segunda fase, não na minha fase do ensino fundamental, mas ainda dentro do ensino fundamental, ainda não tinha chegado ao ginásio, ou já estava no ginásio. Era tão importante no dia que eu tinha aulas que realmente tinham atividades. Outra motivação. Era outra motivação. Como o francês. Eu adorava o francês, mas não gostava de inglês. Né? Quando eu chego no ginásio, eu cheguei a estudar francês e inglês. Então, eu acho que o currículo escolar hoje, principalmente para que seja integral, para que o aluno tenha realmente até uma leitura de jornal, atividades, leitura de livros, crônicas, histórias que realmente possam ser discutidas em sala de aula. Agora, você falou da sua formação inicial, pedagogia? Conta um pouco para nós. Doutora Andréia, eu nasci... Andréia. Eu nasci e cresci querendo ser médico. Faço vestibular para direito.
mudo curso para pedagogia, me formo em pedagogia e acabo dançando. Mas essa trajetória minha, eu procurei tirar proveito de tudo. Hoje eu posso dizer que eu tenho um pouco de cada uma dessas coisas. Porque, na verdade, a família muito, né? Porque você tem que ser médico. Então, eu até pensei em ser médico realmente. Mas quando eu me torno adulto, que realmente eu comecei a pensar numa atividade profissional, eu penso em direito. Tanto que o meu vestibular, eu faço vestibular para direito, começo a estudar um período. Perdão. Quando eu mudo o curso para a pedagogia, que eu já era funcionário público dessa instituição, e dali eu já tinha sido transferido do setor administrativo para o setor pedagógico, por eu desenvolver atividades musicais e coreográficas no pátio das internas, nas minhas horas vagas, né? Excelente. Eu fiz uma vaquinha, tinha um som lá empoeirado, quebrado há muitos anos. Eu peguei aquele som e levei numa loja. Fica em tanto conserto, vale a pena consertar. Fiz uma vaquinha com os funcionários para custear aquilo, porque se fosse depender de empenho do Estado, ia levar meses. Eu digo, não, vamos fazer uma vaquinha nossa, porque o interesse nosso é que a disciplina da escola mude, do educandário mude. E assim foi feito. E uns 15 a 20 dias eu ficava dançando sozinho, de cara para a parede, debaixo desse som, e eu olhava para trás, ninguém me acompanhava. No final de 30 dias, 258 internas estavam participando das atividades comigo. 258 internas. E aí a direção da instituição me transfere do setor administrativo, que não tinha nada a ver, né? Eu fazia essas atividades nas minhas horas a hora de almoço, até terminar minha hora de almoço, quando eu terminava o serviço externo ou qualquer coisa administrativa, eu ficava até as 17h30, fazendo uma atividade, justamente essas atividades com música e dança. Aí eu vou para o setor pedagógico. Aí eu mudo meu curso na faculdade de Direito para Pedagogia. Me formo em Pedagogia, faço um concurso interno, né? Sou, vamos dizer assim, promovido, né? Já em carteira, já profissionalmente como especialista em educação, que era o termo que eles davam, e cheguei à direção dessa instituição. Através de atividades lúdicas dentro da grade de horário das internas. Elas tinham alfabetização, que tinham muitas internas sem nenhuma... nunca frequentaram escola. Tinham meninas que tinham abandonado os estudos. Aí tinha uns cursos pré-profissionalizantes que eles chamavam, que era culinária, manicure e pedicure, cabeleireiro, artesanato e tal. E a frequência nessas classes era zero. E quando eu comecei a desenvolver as atividades com elas, eu dizia, olha, eu quero que você faça um trabalho de papel crepom com pinturas para o nosso show que vai acontecer daqui a 2 semanas. Então, as meninas já iam frequentando a escola de artesanato, o curso de artesanato. Chegava para outra, gente, eu preciso de meninas que pintem unha, que façam maquiagem, que maqueiem as colegas para elas se apresentarem. Vai ter apresentadora. Eu fazia jornal, né? 2 meninas na banca, então elas tinham que estar maquiadas, tinham que estar penteadas. E, poxa, e a escola não... E aí, vocês têm que frequentar o curso. Olha, a outra tem que ler, não sei o quê. Então, as atividades da escola dentro da instituição, de 0% de frequência, passou a ter 90%. Espetacular. Não, foi uma atividade. Aí, dali é que eu vejo a importância do curso, me formei em pedagogia, né? E ali, não só, eu acredito que tenha contribuído para a mudança de vida daquelas internas, mas para a minha vida, sabe? O quanto eu pude perceber, né, que eu podia contribuir realmente, não só com, né, receber o meu salário, cumprir a minha função, acabar o meu horário e ir embora, ou ficar só dentro da minha atividade, mas como eu poderia contribuir de N formas possíveis para melhorar a vida daquelas pessoas. Né? É muito interessante quando a gente vê isso, atividades que engajam na escola, que bate o sinal, acaba a aula e as pessoas não param, os alunos não param. É lindo ver isso e é tão raro acontecer. Como? Já acabou a aula, né? Eu acho que a arte traz muito isso e esse sentido de compromisso, de você participar de alguma maneira. O interessante é que, às vezes, essas pessoas, quando você olha a nota português e matemática, talvez até uma nota baixa.
E é porque a escola não consegue descobrir esses talentos e relacionar com as matérias. Exatamente, exatamente. O que a gente percebia ali, que tudo que estava relacionado à arte, né, e até não à arte, né, por exemplo, tinha umas meninas que elas eram de uma cidade do interior do Paraná, eu me lembro bem desse caso, e que elas, ao vieram para o Rio de Janeiro para encontrar com alguém, se desencontraram na rodoviária, a polícia pegou e levou para a DSPM, que era uma delegacia especializada de proteção aos menores, e de lá foram acauteladas na instituição, e daqui que o processo anda e tal, né? E elas tinham atividades dentro das suas escolas, né? Mas não tinha a atividade, vamos dizer assim, de arte. E eu me lembro que todos os ensinamentos que tinham, né, o grau dentro da instituição estava muito aquém do que elas já tinham passado daquela fase. Então, elas se prontificaram a ensinar canto, porque elas era do coral de uma igreja lá de onde elas moravam. Então, começou a se desenvolver uma atividade com essas meninas. Elas não ficavam ociosas, porque e nem iam para a escola porque elas já eram alfabetizadas, elas já, né? E o interessante era, justamente na classe de arte, de música, é que elas foram contribuir. E isso trouxe uma experiência muito interessante para a equipe técnica e principalmente para as meninas, porque viam uma delas, né, igual a elas, fazendo uma atividade em prol delas próprias, né? Uma ajudando a outra. Então, isso cresceu muito dentro da instituição, e depois eu chego a auxiliar da direção, em que eu começo a desenvolver mais essas atividades, até porque eram os setores mais frequentados da instituição, né? Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando muito das meninas, era o público-alvo dessa instituição. Hoje em dia, eu ainda sinto bastante resistência de muitos pais quando o menino decide fazer dança. Por que isso ainda existe? Eu acho que muita coisa já foi acontecendo para reduzir esse preconceito. Sim, hoje é menor, mas ainda existe. Muita dificuldade ainda. Reduziu bastante, mas ainda existe muito. E mesmo se não existisse muito, se fosse 1 ou 2 casos, ainda era muito grave. Porque isso não é a questão da cultura da dança, mas a cultura dos pais, né? A mentalidade dos pais. Veja bem, eu tenho 71 anos, eu venho de uma geração, de uma criação muito machista, de uma criação muito, muito rigorosa, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu vivo numa época em que todo o meu aprendizado, toda a experiência e educação que eu tive, hoje ela não é aplicada, hoje ela não é tão correta. Né? Algumas posturas, alguns pensamentos, algumas palavras, né? Então, eu estou me reeducando. Eu acho que a vida é isso, a gente se reeduca a cada dia, a gente aprende a cada dia. Mas, na minha época, meu próprio pai, eu cheguei, pai, eu quero fazer dança. Não, eu quero entrar para uma academia. Eu não falei dança. Eu quero entrar para uma academia. Aí, e fui saindo, eu me lembro que a gente saía de mãos dadas, eu de um lado, minha irmã do outro, levando ele até o carro. E da sala, da porta de casa até o carro, tinha um bom pedaço. Eu digo, até chegar lá, eu tenho que dizer a ele que é uma academia de dança. Eu tinha 10 anos. Eu digo, pai, tal. Ah, sim, tá. Ah, tá, pai. Então, o senhor vê uma academia de dança para mim? Ele olhou para mim e saiu. E no mesmo dia ele volta com uma folha A4, né, que hoje a gente chama de A4, mas naquela época uma folha de papel ofício, com um timbre. Academia de Jiu-Jitsu Marrom. Marrom era o nome do dono da academia. Quer dizer, o meu próprio pai dentro de casa, né, ele não entendeu. Né? E eu só fui realmente ter uma atividade de dança profissionalmente já adulto. Porque até então eu ia para as festas, e ele os amigos dele pediam que ele me levasse para as festas, porque eu era o único rapaz do bairro que dançava com as meninas. Porque os meninos ficavam no canto, o clube do Bolinha, todo mundo mexia, rindo, brincando, aquela zoeira de menino, e as meninas num canto conversando, e eu ia lá no grupo, tinham 10 meninas, eu dançava com 1, 2, já chegava na 10ª, voltava para a primeira, segunda, e não furava a fila. Não, você é a segunda, então espera que eu vou dançar com a primeira, e assim ia. Então, hoje,
a gente percebe que isso caiu um pouco. Talvez pela minha própria história de vida e de tantos outros profissionais da dança. Eu conheço muitos bailarinos, conheço inclusive dois grandes amigos, Marcelo Mesailides, Hélio Bejani, tem tantos outros, né? O Tiago Soares, que agora veio do balé de Londres, está aqui no Brasil. E enfim, a opção sexual não tem nada, absolutamente nada a ver com a escolha, ou com a dança, ou com essa atividade, ou com qualquer outra atividade. E se eu acho que é uma questão de educar. Que as mulheres adoram os homens que sabem dançar. Mas você sabe que eu convenci demais. muitos homens com isso. Eu disse, olha, se eu chegar numa festa, eu vou ser muito mais bem atendido e socialmente bem recebido do que você que não dança. Então, a atividade da dança, ela desinibe, ela traz a pessoa mais... os sentimentos dessa pessoa afloram com muito mais facilidade. Então, eu acho que é uma questão cultural. É uma questão que hoje, já a educação, eu percebo em atividades que eu faço, muitos pais que levam os seus filhos, meninos, para a atividade de dança, inclusive de balé clássico, né? Então, eu acho que hoje isso caiu um pouco, mas eu digo sempre, é uma questão da própria escola, não só educar o filho, não só o filho, mas a família, trazer esses pais para a escola. Eu acho tão importante essa parte de integração da família, porque a escola é a vida. A vida é uma escola. Né? A casa se aprende. Não é só... Não é os pais acharem que só a escola tem obrigação. Ele tem que participar disso também, trazê-lo para a escola, em atividades dentro da escola. Eu acho que a gente vai conseguir tirar esse tabu, esse grande preconceito. Tomara, isso aí. Carlinhos, agora... pegando dos últimos anos aí da dança dos famosos, que foi, assim, uma grande reviravolta no imaginário brasileiro e até dos países que implementam esse programa também. A dança mudou, né, no nosso conceito, enfim, as pessoas passaram a valorizar mais e, principalmente, passaram a perceber que eram capazes de fazer. Exato, essa é a grande intenção do dança. Você falou da transformação das meninas lá no início da sua carreira, com a dança e com as artes. Que transformação você viu nos adultos, até mesmo em artistas já consagrados com esse programa que envolve dança? Principalmente a autoestima. Principalmente a autoestima. Da gente ver até fisicamente a pessoa que andava assim com a cabeça um pouco numa diagonal para o chão, sabe? Os ombros meio caídos e, de repente, a gente vê essa... Sabe, essa visão, essa ponta do nariz mais voltado para o horizonte, mais para frente, o tronco, o corpo mais, sabe, mais ereto, né? A pele, a questão social, principalmente a questão social. É a autoafirmação. É a autoafirmação, exatamente. A parte cognitiva também, eu acho que é muito importante, porque a dança você tem que memorizar algumas coisas. Ai, meu Deus, eu não vou gravar isso tudo. Grava, sim. Você grava o escovar o dente, o caminhar, o correr, quando é que você caminha, quando é que você corre, quando é que você anda mais devagar, quando é que você senta. Então, é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a dança, a partir da instituição, eu comecei até a fazer um estudo em ver como é que era o movimento da dança num corpo com síndrome de Down. Depois, eu procurei grupos com pessoas com deficiência visual. Explica um pouco isso. Como é que a dança entra nas pessoas com deficiências? Olha, você, quando perde uma habilidade com um dos sentidos, você aguça o outro. Né? Partindo disso, eu digo, bom, se o cara não escuta, mas ele sente. Eu tive uma experiência na minha companhia de dança, quando um deficiente auditivo, uma pessoa com deficiência auditiva, 0 de audição, dançava contemporâneo, e quis participar da minha academia dançando no salão. Se ele sozinho, né, sente aquele pulsar, por que ele não... dançando com você, Vera, que já é mais um apoio, que já é mais alguém que pode, né, que divide com eles os erros e acertos. Então, no meu palco, eu passei a ter um som de retorno, mas no grave. Por quê? Porque o som do grave, o vento do grave, a trepidação, melhor dizendo,
Essa trepidação ia pelos pés dele, ele sentia o pulsar da música, então ele só decorava a sequência. O deficiente visual, a mesma coisa. O som o guiava. Fantástico. E o deficiente auditivo, né? Que não escutava, né? Logicamente também não falava, né? Mas ele via e sentia através da pulsão daquele ambiente que né, trepidava, porque o sentido dele, né, do tato, da percepção do corpo, é muito mais aguçada do que o que tem não tem essa deficiência. E aí, na autoestima, também mudava A radicalmente. autoestima do indivíduo... Geralmente a pessoa diz, gente, eu tenho 2 pernas esquerdas, eu não sei mascar chiclete e caminhar, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Quer dizer, a pessoa muito se subestima, a pessoa se sente tão para baixo, não tem condição de fazer isso. E às vezes, conversando com a pessoa, eu digo, olha, quer ver? Você, não sei sambar, vem cá. Você sabe contar até 3? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos caminhando nesse trilho. 1, 2, um passo 1, um passo 2, um passo 3. E assim vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De repente a pessoa está fazendo um movimento. Ela percebe que ela tem a capacidade de dançar. Ela pode não ser um Fred Astaire, mas ela, dentro das limitações dela, ou dentro da proposta dela, ela não quer ser um artista dançarino, ela quer simplesmente se movimentar. Então eu digo que é muito da cabeça. Se você chegar, entrar numa academia e dizer, eu estou aqui porque minha mulher me trouxe, eu não quero fazer isso, então você pode voltar, porque você não vai fazer. Agora, se você, seja qual for a sua dificuldade e até deficiência, se colocar na sua cabeça que você quer fazer, você faz. Por isso é tão importante a aula experimental, né? Exatamente. Fica só uma aula e a pessoa, de repente, fala, nossa, eu quero ficar sempre. Hoje eu tenho pessoas que dizem, gente, eu não podia imaginar que eu sambaria um dia. Eu digo, pois é uma coisa tão simples. E é uma coisa tão fácil, é uma alternância de peso. Isso a gente faz todo dia. A gente anda como? Direita, esquerda, um pé, né? O peso do corpo vai para uma perna, vai para outra, vai para uma perna. O samba é isso. Que dica você daria para quem acha que não tem jeito para dança? Por exemplo, numa época de colégio, colocaram jazz. Eu era aluna. E eu realmente não tinha a menor facilidade para esse estilo, pelo menos, de música. E eu via as outras pessoas, a professora, é aqui 1, 2, 4, 8 tal. E elas falavam, pá, 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 pá. E já faziam a coreografia na cabeça, iam lá e sabiam fazer. É uma certa facilidade quase natural ou que veio da infância. E quem não tem esse jeito, que dica você dá? Primeira coisa que eu perguntaria para você já se deu a oportunidade de fazer uma aula? É que nem o meu neto uma vez, eu não gosto disso. Era quiabo com frango. Eu digo, isso é quiabo, isso aqui é frango. Mas eu não gosto. Você já provou? Não, nunca comi, mas eu não gosto. Então você não sabe. Então você vai ter que comer e dizer para mim, não gosto realmente, o gosto não me atrai. Hoje, se deixar, eu tenho que fazer 3 vezes por semana quiabo com frango com quiabo, porque ele adora. Quer dizer, então, a pessoa tem que se dar a oportunidade, né, para ela mesma dizer, eu vou tentar. Para eu dizer que não consigo, eu tenho que tentar. E essa tentativa, ao entrar numa academia, procurar saber, né, vamos dizer assim, da metodologia, né, do trabalho que é desenvolvido dentro dessa academia, porque também pode traumatizar a pessoa. Eu já peguei pessoas com traumas incríveis, porque alguém disse, não tem jeito, você volta a ser advogado, então tá, vai advogar porque dançar você não dança. Então, você tem que ter muita habilidade. E até eu tenho o hábito assim, a pessoa errou um movimento, eu disse, olha, tá bom, mas a gente pode melhorar isso. E não dizer, tá errado. Aí não já faça é o seu isso. lado pedagogo que está contando. Exatamente. Então tem que ter uma habilidade com a pessoa, É. porque mexe com um sentimento, mexe muito com a pessoa. Ela está se expondo. É uma exposição, exatamente. É uma exposição, é uma tentativa de fazer algo. Então, se você disser para ela que não vai conseguir ou que está errado de uma forma, né? Essa pessoa pode ficar traumatizada. Tá vendo? Não quero mais. E nem numa festa ela vai dançar. E se ela botar na cabeça que ela não quer mais, não adianta. Então você tem que ir com muita habilidade. Então eu diria para essa pessoa que todo o ser humano
dança. Olha aqui, eu estou dizendo aqui, todo e qualquer ser humano dança. Escovar os dentes é uma dança. Andar é uma dança. Levantar, sentar é uma dança. Por quê? Porque é movimento. Dança é movimento. E você aprendeu isso aos poucos, durante sua vida. Dançar é 2 para lá, 2 para cá. Ah, não sei. Então vamos lá. É que nem o pai que pega a criança pelo bracinho e ensina ela a andar. Uhum. Então tá, vou te ensinar a dançar. É 2 para lá, 2 para cá. E não ter pressa. Pega isso. Vamos com calma. Porque toda dança vem desse 2 para lá, 2 para cá. Só que em vez de eu ir para a esquerda, eu vou para frente. Uhum. Só que em vez de eu ir para o lado, eu vou para trás. E assim vai, 2 para lá, 2 para frente. Eu alternando, eu consigo. Se eu caminho, se eu ando, se eu danço, se eu dou tchau. Então, não existe a pessoa que não saiba dançar. Existe a pessoa que não queira dançar. Existe a pessoa que nunca se deu a oportunidade de dançar. Fantástico, Carlinhos. Fantástico. E aí você está falando do seu lado pedagogo, de pegar o erro e trabalhar de uma maneira positiva, mas na Dança dos Famosos você também é o avaliador. E aí você tem que dar uma nota e às vezes ser um pouco, enfim, duro. Rígido. É. Como é que tá isso, assim, como é que é isso na sua cabeça? É difícil. É difícil. Mas a finalidade lá é justamente apontar, avaliar uma apresentação. É isso que às vezes o público não entende, principalmente das redes sociais. Coitada, minha mãe sofre nas redes sociais. Mas é importante entender que é diferente da pessoa que procura uma academia para dançar. Ela não vai se expor numa competição. Competição é outra coisa. Quando a gente vai para uma competição, a gente tem uns quesitos. Né? Eu tenho que julgar isso. Posso ser complacente, posso ser mais flexível numa dessas avaliações, porque são vários quesitos. Postura, ritmo, né? Se está dentro da batida, se o movimento está correto, o pisar no chão está correto e tal. Então, são várias coisas que você observa. Eu estou ali para isso. É uma visão técnica dentro daquilo que foi apresentado. Agora, se essa pessoa vai na minha academia para fazer aula, eu vou dizer assim, olha, esquece a avaliação que está lá. Lá você apresentou uma sequência de movimentos, uma coreografia para ser avaliada. Aqui você vai aprender. São coisas completamente diferentes. Eu boto isso na minha cabeça e quando eu vou para uma e vou para outra, eu tiro a roupa, né? Quando eu vou para o dança, eu tiro a roupa do professor e viro um avalista, simplesmente. E você usa nesse critério o grau de evolução que uma pessoa teve? Por exemplo, tem artistas que alguma outra vez apresentaram cenas musicais, mas não são, óbvio, bailarinos. Tem outros que jamais fizeram isso. Isso pesa Pesa. Por exemplo, balança? Eu adoro samba e adoro fox. Então, quando eu toco... E gosto de salsa. Então, quando eu toco a salsa, eu não tenho a mesma alma que tenho quando eu toco samba. Então, isso acontece com a pessoa. Tem gêneros musicais e coreográficos que as pessoas se identificam melhor. Essa é a primeira coisa. Né? Segundo, que a dança de salão tem uma coisa de entrega. Né? São 2 pessoas dançando. Então, é um acordo que tem entre o condutor e a conduzida. Eu posso dançar com você e você ser a condutora e eu o conduzido. Né? Mas existem movimentos que... todos os nossos movimentos têm que ser coordenados. Então, é uma outra coisa que temos que ter, essa relação de entendimento de um par juntos, né? Dançando uma música. E tem aquele também que a gente observa, a minha vida toda foi assim. Eu, quando vi esse menino com deficiência auditiva, acabou se tornando um dos maiores profissionais de dança da minha companhia. E você via ele no palco, você diz, nossa, aquele menino é demais. Eu digo, pois é, ele é surdo. Impressionante. E a pessoa, mas como? Porque ele se destacava tanto com a musicalidade corporal que ele tinha. Então, é isso que eu enxergo nas pessoas. O potencial. Eu olho para alguém, eu digo, gente... Olha, você vê, várias pessoas hoje trabalham com dança, né, que começaram comigo. E hoje já estão dirigindo companhias, já estão sendo coaches, né, vamos dizer assim, consultores na própria Dança dos Famosos.
Eu fiquei surpreso que essa semana eles chamaram alguns especialistas em determinados gêneros, e do samba que eles chamaram foi uma menina que dançou comigo há 14 anos, começou na minha companhia. Hoje é uma grande profissional. Que orgulho. Então, isso me dá esse orgulho. Eu vejo, vou dar uma bolsa. Fulano me pede. Eu não avalio se eu vou te dar uma bolsa pela condição de você pagar ou não, mas pelo teu potencial, que eu enxergo. Eu digo que é um eixozinho que fica aqui no meu ouvido e me buzina. E a cada 100, 99,5 eu acerto. Então, eu acredito muito nesse meu olhar, né? nessa minha visão de enxergar isso. Mas a gente percebe quem tem habilidade para aquilo, quem vai dançar e vai se divertir com o pouco que vai dançar, né? Quem vai dançar para se divertir. São visões diferentes. Agora, aquele que eu quero ser profissional de dança. Então tá, eu já meço a hora que ele chega. Eu vou chegar aqui às 10. Se ele chega às 10h15, eu disse, você está 15 minutos atrasado. O aspecto físico, o discurso. Tudo conta. Teve gente que chegava lá na companhia, eu quero ser profissional, então tá. Eu pegava o meu jornal, o Globo, tinha revistas, né, Caras, Amigas, eu dava para a pessoa ler. Você tem que entender ampliar geral. A visão de mundo, claro. Você tem que ter uma visão aberta. Você vai lidar com 1000 pessoas. Você tem que saber chegar no micro. Ontem eu vi a menina que trabalhou comigo. Antigamente eu ia dar entrevista. Quando botava o microfone lá, quando a câmera virava para ela, ela tremia. Ontem eu vi ela na reunião de equipe, ela falando. Eu inclusive citei isso para ela. Você vê, tem que ter a pessoa. Eu quero ser um profissional, então eu tenho que saber na hora que vou dar uma entrevista, na hora que eu vou estar no palco dançando, na hora que eu vou estar enfim. Então, se é profissional, tem que ter um conhecimento geral. Se eu danço só porque a minha mulher quer que eu vá, vou tentar fazer esse cara gostar daquilo que ele está fazendo para não ser forçado aí porque a mulher está levando. Ou vice-versa, o marido levando a esposa. Aquele que quer dançar pelo bel prazer, né? O casal que dança por uma questão de relacionamento. Questão de relacionamento. Então, o casal tem que dançar sempre junto ou então sempre separado. O casal chega lá, ele vai dançar com a professora e ela vai dançar com o professor. Porque os dois... Mas a dança acaba aproximando, mas o processo de aprendizado tem que estar separado. Porque... Quer dizer, a dança acaba funcionando quase como uma terapia de casal. Exatamente. Eu não gosto de usar a expressão terapia, que uma vez perguntaram para mim se eu tinha formação, né? E a gente não é terapeuta, tá? Deixa aqui bem claro que um profissional de dança, principalmente de danças sociais, seja ela dança de salão, que as danças sociais são as danças de salão, seja ela gaúcha, né, de origem, né, da cultura gaúcha, seja ela da cultura do samba, da cultura latino-americana, seja de onde for. Mas são atividades que... por que você perguntou mesmo? Foi o quê? Se era terapia de casal. Sim. Por quê? Porque é uma atividade que você pratica em festas. Eu não vou botar uma bailarina de ponta ali, né, tocar uma música, ela não vai estar de ponta. Mas se eu estou numa festa de aniversário, nem essa bailarina de ponta vai dançar. Mas eu posso, é o seu aniversário, eu posso numa hora lá pegar uma música e sair, é a dança social, e dançar com você. Então isso pode trazer para você uma segurança. Para mim, olha, como eu já estou extrovertido. E outra coisa, eu sou um cara muito tímido. Se eu chegar num lugar, eu não dançando, eu fico num canto, bicho do mato. Agora, quando eu vou para o palco, é outra história. Então, acho que a dança traz isso, desperta na pessoa a sua autoestima. É uma atividade, vamos dizer, corporal, né? que traz muitos benefícios, pela liberação de hormônios, para prevenção de doenças articulares, doenças circulatórias, respiratórias, e esses hormônios também são para hidratação da pele. Por isso que dizem que a pessoa que dança é mais feliz, porque você vê o viço, né? A pessoa com a pele viçosa, com o rosto sorridente, porque são os hormônios que são liberados, né? Os hormônios do prazer, da alegria, da hidratação da pele, da prevenção de doenças que geralmente, né? Não só a idades mais elevadas, mas até o jovem, uma doença, uma coisa articular, Lindo. Ou até circulatória, respiratória. Então, a dança tem essa possibilidade, né?
ou essa, vamos dizer, como é que eu diria, essa característica de trazer essas coisas para a vida das pessoas. E por um custo baixíssimo. Uma aula de dança, custo-benefício, os benefícios que ela te traz diante do que você gasta mensalmente numa academia é irrisório. É irrisório. Carlinhos, para terminar... Eu acho que eu te respondi, né? Muito bem. Olha, me corta, porque se deixar eu falo a vida toda, hein? Para terminar, como é que está esse grupo desse ano da Dança dos Famosos? Está forte em relação a outros anos, a outras edições? Andréia, tem potencial lá? Cada ano a gente fala isso, parece que é... Mas é verdade. A cada ano que passa, a régua sobe. Não só na estrutura organizacional e de produção do evento, né? A gente está falando de uma emissora, né, de grande porte, uma emissora que investe muito em entretenimento. Então, há um investimento no quadro também de cenografia, de figurinos, né, de possibilidades, de estudos, inclusive, de contratação de profissionais. Então, isso dá um crescimento no quadro, na questão técnica, né? E quando vai para o vídeo, quando vai para a TV, para você ver, vem em tom de espetáculo. A preparação desses artistas, você tem uma ideia. Você vai ver domingo agora, assista domingo. Trouxemos danças brasileiras. Então, são 4 regiões do país. Rio de Janeiro com samba de carnaval. Parintins, região norte do país. Danças gaúchas, sul do país. E quadrilha junina. Ai, que bom. Então, você vai ver um luxo de figurinos, e foram todos eles feitos nas regiões mesmo. Então, o que acontece? O artista que está participando, ele vê o empenho de todos, ele vê a altíssima produção, ele já traz para dentro dele, pô, isso aqui não é brincadeira. Então, tem que me dedicar. Você vai ver a apresentação do domingo, eles tiveram 3 dias de ensaio. Nossa, é muito pouco. 3 dias de ensaio. E o que eles vão apresentar, você vai ficar... Claro, um com mais dificuldade que o outro, mas é dança de grupo. Então, você visualiza o grupo. Claro que um tem mais dificuldade, eu coreografo ele numa atividade que ele não... Numa ação que ele não vá usar... vão exigir tanto corporalmente dele. Então, você vê um espetáculo de um grupo, todos participando de forma... Então, eu diria a você hoje... Como a gente diz todo ano, nossa, esse ano está difícil, porque realmente nós temos talentos ali que hoje, nessas atividades de grupo, a gente já visualiza quem vai chegar para a final. Eu já consigo visualizar. Eu vou assistir atentamente. Veja, e olhe com essa percepção, veja com um olhar técnico, não é que você não precisa ser tão técnica, mas você olhar a questão rítmica ou a questão de espetáculo quanto a grupo. Você vai olhar um grupo, né? Você vai ver um trabalho de 8 pessoas em palco. Então, tem um colorido da fantasia, tem a ação de um que pode não dançar, mas ele vai pegar essa garrafa e trazer num tempo, aí ele abre, enquanto o outro sapateia. Quer dizer, é o conjunto que você vai ver dentro da proposta de conceito coreográfico, você vai ver muito isso. Vai ser um grande espetáculo. E eu já diria ali que eu já visualizei 6. Uau! Com um grande potencial. Muito. Fantástico. Um grande potencial. E a cada ano eles se empenham mais, né? Não só a própria emissora, o quadro em si, né? É porque a régua já está altíssima, nossa. Então não dá para um chegar lá de qualquer jeito. E virou um espetáculo. É uma das maiores audiências da emissora. Sim. Não dá para perder. Então é uma coisa de muita qualidade. E eu me sinto muito honrado de fazer parte desse processo, porque eu estou desde o primeiro, são 20 anos. Já passou tudo isso? 20 Caramba. anos. 20ª edição. Muito bom. E eu ali todos os anos, agora como júri técnico, sempre como júri técnico, e agora fixo, né? Agora espero que tenha alguma canja sua num desses programas, porque pois a gente quer todo muito mundo pergunta, assistir. Porque é eu, Ana e o Zebrinha, né? Quando é que nós 3 vamos fazer alguma coisa? Isso. Não existe. Não, deixa a gente na cadeira mesmo. Carlinhos, muito obrigada. A sua generosidade de estar aqui. Andréia,
amei conversar com você. Eu também Sou adorei. muito sua fã. Muito Você obrigado, é um ídolo André. nacional e um ídolo também para mim. Obrigada. André, eu fico muito feliz de poder participar aqui, não só com você, né? Porque é uma doutora em educação, uma pessoa que tem uma experiência, e, na verdade, tem... Para o artista, você tem um talento incrível, né? Eu dizia para você, artisticamente, né, que tudo que você faz tem vem de um talento, de uma... Eu digo que o educador, ele não aprende na faculdade. Eu faço muita palestra para a Undime, que é uma união nacional dos diretores, né? Isso. E eu vou nos lugares mais longínquos desse país. E eu digo que educar, né? Você ser professor, você trabalhar na área de educação, não se aprende na faculdade. É um dom. A pessoa traz. A faculdade, ela aprimora. Ali ela descobre o quanto ela nasceu para aquilo. Claro, aprende, né? Mas esse dom, né? Então eu digo que você até olhar para você, a gente já se educa, ou a gente vê, né, o quanto quem trabalha com educação Obrigada. tem um coração muito exposto, né? É muito transparente. E a gente vê essa generosidade e essa capacidade no corpo de uma professora, de um educador, de um diretor de uma escola que já passou por vários segmentos dentro da educação. Então é um prazer para mim, Obrigada, muito grande Carlinhos. estar aqui. É uma mensagem linda que você deu, não só para mim, mas para todos os educadores que nos assistem. Vale a pena trabalhar com ensino, vale a pena transformar pessoas. Eu acho que a nossa missão é grandiosa, né? Para além do que a sociedade ainda não valoriza tudo que deveria, o país não valoriza tudo, mas a gente vai chegar lá e vale a pena, sim, trabalhar com Nós educação. vamos resistir. Isso aí. Obrigada, Carlinhos. Obrigado, Andréia. Obrigado. Tchau. Beijo. Um abraço.